Primeiro que eu não acredito que o Supremo vai inventar qualquer coisa teratológica, estranha, anômala, digamos. Não, não, nós teremos uma decisão lastreada pela história do tribunal, pela grandiosidade da história do tribunal, no sentido da sua institucionalidade. Não acredito que possa ter uma reviravolta. Agora, eu acho que o fenômeno que levou ao Faquinha a ter certas posições que são contrárias, eu diria que em determinado momento pode ser até ideológico mesmo, algum comportamento ao longo do período, e talvez tenha sido o mesmo que fez com que a minha cidade de Curitiba, lá, se eu fosse fazer as unhas na manicure, a manicure diz, meu herói é Sérgio Moro. E quando eu fui lá uma vez visitar a vigília Lula Livre, e estava eu e minha mãe num supermercado fazendo compras para a vigília, porque nós alimentávamos lá, porque havia uma espécie de restaurante que alimentava 300 pessoas em média, acampando ali na frente do. Então eu precisava fazer almoço, jantar para todo mundo, e café da manhã. 3 refeições, as pessoas na vigília, a gente foi lá dar uma ajuda, como todo mundo que vai, e no supermercado, nesse dia, eu tinha comprado, o item era carne, então o carrinho do supermercado era só embalagem com carnes. E eu estava ali na fila do supermercado e uma mulher me disse, nossa, mas você vai levar tudo isso para onde? E era um carrinho cheio de compra de carne. Aí eu fiquei pensando, será que eu minto para ela ou será que eu falo a verdade? Eu vou falar a verdade, vamos ver qual é a reação. E minha mãe junto ali, meio tensa. E eu disse, não, eu estou indo lá para a vigília Lula Livre. Quando eu falei isso, essa mulher, porque ela esperava que eu dissesse lá para o churrasco da escola, para o acampamento dos escoteiros, mas não para a vigília Lula Livre. Ela começou a gritar, eu peguei o celular e comecei a filmar. Estou lhe filmando. E ela falava as coisas mais graves. Uma reação de uma cidadã ali na fila do supermercado. Então, isso representa muito, estou dizendo isso porque representa muito aquele sentimento da época. Temos que acabar com a corrupção. Lula ladrão, isso tem que acabar. Eu acho que, de certa forma, Joaquim, de boa fé, isso toma conta da sociedade brasileira em determinado momento. E sem contar o propinoduto, as propagandas, os filmes, toda a imprensa dizendo o seguinte, as favas o direito processual penal, as favas as garantias, vamos procurar os culpados, e toda aquela espetacularização. Então, isso tudo animou e, quem sabe, também influenciou a cabeça de alguns ministros em determinado período. Talvez isso já esteja arrefecendo, porque aí me interessa muito discutir mais adiante a questão do formato, onde é que nós estamos. Nós não estamos numa. Não é só o Brasil que está em jogo, é uma economia globalizada e normas transnacionais. Tem todo um direito da lex mercatoria, que a gente estuda isso no direito internacional, que tá passando por aqui. A ingerência internacional dos interesses de combate à corrupção são muito grandes. E sim, alguém comentou, tem que ter sim um documentário sobre essas ONGs, sobre essa transparência internacional que não tem sede em lugar nenhum. 100 países têm essa ONG e toda hora eles estão no meio de alguma transação de combate à corrupção em algum país. Percebam isso. Volte e meia sobra. Como é que eles se financiam? Como é que essa transparência internacional se autofinancia para estar em 100 países? Então, eu acho que essas coisas a gente vai ter que levantar. E acho que, finalmente, os ministros estão percebendo, por exemplo, na França, nós tivemos uma situação parecida, estudada, inclusive, por alguns advogados que fazem parte do Prerrogativas, que já trabalharam em alguns casos, como da Alstom e da Paribas, eles lá perceberam que também a sua situação estatal, nacional, está vulnerável, porque quando eles transacionam a questão do combate à corrupção, a vulnerabilidade de combater e os recursos ficarem em outro país, tem vários detalhes dessa operação. Então, a França está restabelecendo os marcos de cooperação internacional para não ser tão vulnerável para eles. Na Alemanha, a mesma coisa. Por que nós não vamos fazer isso? A gente vai continuar colaborando unilateralmente? Então, eu acho, sinceramente, para terminar, acho que os ministros também se deram conta de que no combate à corrupção tem mais coisas envolvidas. 176 bilhões foram desinvestidos no Brasil. 3,6 do PIB. 4 milhões de pessoas perderam os empregos diretamente, sendo 1,1 só na construção civil. Então, isso, e quanto foi o contrário? Quanto foi o resgate, né, dos ativos? 4,5, não, 4,6 bi contra 176 bi de desinvestimento? Então, não valeu a pena, digamos, né?
Então, realmente, tem muita coisa a ser vista, não é só uma questão jurídica, e o HC não pode discutir mérito. Aqui nós também temos uma questão de limites do próprio objeto que pode ser discutido no HC, não pode entrar no mérito, não pode discutir se Dona Marisa queria ou não queria comprar o triplex, se essas coisas, não pode entrar nos méritos das ações, é uma questão de um remédio de liberdade, nós temos aí um aspecto, portanto, que tem que ser observado, que é a própria condição do paciente do HC, que é o ex-presidente Lula. Então, eu estou tranquila, essa semana vai ser uma semana de consolidação desse paradigma do Supremo, que é, de certa forma, excepcional, como disse o grandioso ministro Lewandowski, excepcional porque só 3, né, contando com os do ministro Barroso, chegaram ao Supremo de 3 mil. Então, obviamente que é uma situação excepcional, mas eu tenho a impressão que vai ser tranquilo.